A palavra fotografia vem do grego phos mais grafis, o que significa desenhar com luz e contraste. Como foi criada? A invenção da fotografia não foi obra de um só autor, mas um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas, trabalhando juntas ou em paralelo ao longo de muitos anos. Como tudo começou? A primeira descoberta importante para a fotografia foi a câmara escura. Ela consiste numa caixa com um buraco no canto. A luz de um lugar externo passa no buraco e atinge uma superfície interna, onde é reproduzida a imagem invertida. Desde o século V a.C., gregos e chineses já utilizavam estas caixas escuras para projetar imagens invertidas numa superfície oposta. O filósofo Aristóteles também teve sua parte nesta história. Sentado sobre uma árvore, percebeu que podia observar o eclipse do Sol através de um orifício numa folha de plátano, e que, quanto menor fosse o furo, mais nítida era a imagem gerada. Nos princípios do século XI, um erudito árabe, Abu Ali al-Husban al-Hissan, escreveu pela primeira vez a câmara escura em público. Ele foi um dos pioneiros no conhecimento da óptica. Porém, séculos depois, no ano de 1558, o cientista napolitano Giovanni Battista della Porta, com maior nível de detalhamento e conhecimento, também exibiu a câmara, conseguindo atrair maior interesse do público. Ainda no século XIV, já se aconselhava o uso da câmara escura como auxílio ao desenho e à pintura. Essas câmaras contavam com um espelho que projetava a imagem sobre um vidro, onde era apoiado o papel. Leonardo da Vinci fez uma descrição da câmara escura em seu livro de notas, que foi publicado apenas em 1797. Mas foi em 1826 que o francês Joseph Nicéphore Niepce, numa placa de estanho coberta com um derivado de petróleo, chamado betume da Judéia, que conseguiu, após 8 horas de exposição solar, a primeira fotografia oficialmente reconhecida. E não foi fácil, pois precisava de 8 horas de sol intenso sobre o cenário fotografado. Quando exposto ao sol, o betume endurece formando uma imagem negativa. Se aparecesse uma nuvem ou chovesse, o trabalho de Niepce era completamente destruído e o processo deveria ser começado do zero. Niepce chamou o processo de heliografia, que pelo grego significa escrita com o sol. Paralelamente, outro francês, Daguerre, produzia com uma câmara escura efeitos visuais em um espetáculo denominado diorama. Daguerre e Niepce trocaram correspondência durante alguns anos, vindo finalmente a firmar em sociedade. Após a morte de Niepce, Daguerre desenvolveu um processo com vapor de mercúrio que reduzia o tempo de revelação de horas para minutos. O processo foi denominado daguerreotipia. Daguerre descreveu seu processo à Academia de Ciências e Belas Artes na França e logo depois requereu a patente de seu invento na Inglaterra. No Brasil, no século XVIII, o francês radicado em Campinas, São Paulo, Hércules Florence, conseguiu resultados superiores aos de Daguerre. Contudo, apesar das tentativas de disseminação de seu trabalho, ao qual denominou fotografia, não obteve reconhecimento à época. Sua vida e obra só foram devidamente resgatadas em 1976 por Boris Kosoy, o qual conseguiu comprovar a invenção paralela da fotografia no Brasil, trazendo reconhecimento mundial a este inventor.